Oi, gente! E aí, tudo bem? Estamos de volta hoje com a nossa segunda aula do módulo de abordagem 2, que se refere à educação infantil. Então, nós finalizamos a aula anterior falando sobre alguns pensadores, né, que vieram a influenciar e a preconizar, né, a infância de uma forma não mais assistencialista, e sim com um cunho pedagógico. E hoje nós vamos dar continuidade a falar aí desses pensadores que foram de grande relevância, né, para nossa prática diária e ainda o são, tendo em vista que nós temos aí grandes referências para nossa prática educativa até os dias de hoje, né, na nossa sala de aula. Então nós falamos de Comênios e falamos de Rousseau, e hoje a gente vai falar aí do Pestalozzi, tá? É importante que vocês estejam aí com a apostila, acompanhando, né? E participem, hein? Vocês estão muito quietinhos lá na plataforma. É importante que vocês participem, que vocês leiam, né? Para que a gente, mesmo que de uma forma virtual, a gente possa conseguir, né, trocar. Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar de Pestalozzi. Para começar, ele tem aí uma fala, nós estamos lá na apostila na página 3, onde diz o seguinte, que é para a gente começar a pensar, né, a refletir sobre o que ele propõe enquanto educação. Ele diz assim: uma educação perfeita é para mim simbolizada por uma árvore plantada perto de águas fertilizantes. Uma pequena semente que contém o germe da árvore, sua forma e suas propriedades é colocada no solo. A árvore inteira é uma cadeia ininterrupta de partes orgânicas, cujo plano existia na semente e na raiz. O homem é como a árvore. Na criança recém-nascida estão ocultas as faculdades que lhe hão de desdobrar-se durante a vida. Os órgãos do ser gradualmente se formam em unissono e constroem a humanidade à imagem de Deus. A educação do homem é resultado puramente moral. Pestalozzi em Gadotti, 1997. Bom, ele faz uso de uma linguagem totalmente metafórica, né, para demonstrar, primeiro, essa questão relacionada a Deus, né, que é tida como o homem com essa essência, né, com essa essência moral. E quando ele diz plantado junto, né, a águas aí fertilizantes, é porque ela está aí disposta naturalmente a dar frutos. Ele foi um teórico de suma importância porque ele traz para nós, enquanto educadores, um papel assim que eu julgo como fundamental como educadora e como psicopedagoga, que é a questão de que na psicopedagogia Pichon Rivière chama isso de vínculo afetivo. Ele parte do princípio que nós, quando gostamos, né, do professor, nós vamos nos abrir mais para o conhecimento, né? Então, Pestalozzi, ele incorpora o afeto em sala de aula, né? O quanto isso é importante, e isso faz realmente, de fato, despertar no outro, de forma que ele chama aí de autônoma, né, as suas emoções, que tem um papel central e fundamental no trabalho de Pestalozzi, tendo em vista que ele foi fundador de várias escolas, né, e ele tinha uma preocupação exacerbada com as crianças pobres, né, e com isso ele agregava nas suas escolas órfãos, mendigos, né, pessoas em vulnerabilidade social. Esse era o seu grande e maior público. E a educação para ele tinha esse papel, né, de acolher, de dar afeto. Então, a escola era vista como uma extensão da família. E nesse sentido, subtende-se que quando a criança se sente pertencente, quando ela se sente em casa, né,
ou junto à sua família, o que geralmente ocorre é ela se sentir o quê? Amada, né? Protegida. E essa era a proposta de Pestalozzi, né? Com relação à sua metodologia, né? A sua escola. E é importante que ele coloca aí a questão das emoções, né? Ele coloca assim: elas desempenham um papel central no trabalho dos pensadores que lançaram justamente as bases para a pedagogia moderna, colocando em evidência o amor. E quando ele fala desse amor, principalmente o amor materno. É importante a gente refletir, né, sobre a questão de muitos de nós, né, principalmente quando se trata de educação infantil até o Fundamental 1, nós somos chamadas de tia, né? E por alguns escritores, né, isso tem um cunho político, tá? Eu tenho vários livros aqui, já li sobre isso, que fala sobre professora sim, tia não, mas aí tem um cunho mais político, onde fala da questão da desvalorização do professor, porque ele diz que nenhum outro profissional é chamado de tio, né? Ninguém chama um advogado, um médico, né? Vamos assim dizer, de tio. Somente o profissional da educação é chamado de tio. Então esse tem um olhar político, mas entende-se também que quando nós somos chamados de tio, né? E fazemos parte então da família dessa criança, isso dá a ela um conforto, né? Uma seguridade de que a minha tia vai cuidar de mim, né? Então, Pestalozzi ele traz justamente isso, né? Para dar à criança essa segurança e esse carinho. E que é uma ideia totalmente oposta, né? Principalmente se falando da educação tradicional, que tinha por objetivo encher o aluno de informação, e por muitos, né, a educação é vista como isso, dar informações, né, que educar é isso, melhor dizendo, enquanto na verdade o que ele propõe, né, dentro dessa concepção é justamente de que a escola deve ser sim vista como uma extensão de sua casa. E quando não se tem a casa, até porque ele trabalhava aí com pessoas pobres, né, e órfãos, a escola é a casa, né, dessa criança, e ela precisa ter aí esse conforto, essa segurança. E trabalhar as emoções das crianças é realmente, de fato, muito importante, até para que ela se entenda, né, para que ela saiba o que ela sente. Por isso que a gente tem agora hoje o costume, o semáforo das emoções, não sei se vocês já viram isso nas salas, né? Mas muitas pessoas fazem isso. Como você está se sentindo hoje? Aí tem aquelas carinhas, né? De feliz, de preocupado, de triste, de medroso, de surpreso. Justamente porque a gente tem o objetivo, a finalidade de trabalhar com as emoções das crianças, né? Para que a gente justamente possa, de certa forma, intervir nesse processo. Porque a gente que é professor, a gente tem que dar conta de tudo, né, gente? Principalmente na educação infantil. E ele coloca uma coisa que é muito importante. Na visão desse teórico, ele coloca que o crescimento e desenvolvimento dessa criança é de dentro, né, para fora. E que é importante a gente dar atenção justamente à evolução desses indivíduos, suas aptidões, as suas necessidades, né? De acordo com as diferentes faixas etárias, porque é importante a gente entender também que cada faixa etária, né, tem uma predisposição, tem uma maturação, vamos assim dizer, porque hoje o que eu observo muito na educação é que as escolas querem ser consideradas fortes, né, vamos assim dizer, e aí coloca para o indivíduo, né? A gente vê isso muito, vocês que são, né, provavelmente pais, educadores, tios, enfim. A gente vê hoje que crianças do maternal têm livros e livros, né, grossos, e às vezes eu me questiono com relação a isso, no sentido de mostrar muitas das vezes para a família, né, que a escola tem um ensino forte.
e muitas das vezes ultrapassa justamente a questão da faixa etária da criança. Ela ainda não tem a maturidade suficiente para aprender determinados conteúdos. Por isso que, quando eu falo isso, né, eu falo dos entraves aí da educação, que a gente muitas das vezes observa, é porque justamente a gente quer dar além daquilo que a criança está pronta a receber. Então, é sobre essas questões que a gente precisa repensar, né, com base aí no Pestalozzi, tá bom? E a importância desse afeto. É importante a gente demonstrar, né, para a criança que a gente gosta dela, que a gente está ali para ajudar nas suas dificuldades, né? E aí a gente observa realmente que há um grande aprendizado. Eu falo isso até porque eu também sou professora de português, né? E quando geralmente eu pego sexto, nono ano, eu tenho inicialmente uma dificuldade em trabalhar a minha disciplina, que não é uma disciplina fácil de trabalhar por conta da sua complexidade, né? Eu sei que o português é algo que realmente é difícil, mas eles sempre dizem isso, né? Por eles gostarem de mim, eles acabam gostando da disciplina, né? E isso é notório, gente. Até a gente que é adulto, já reparou? Já parou para pensar nisso? Quando você não gosta do professor, parece que a aula não flui, parece que tudo que ele está falando ali entra por aqui, sai por ali, né? Porque a gente tem essa questão aí da empatia, né? Do afeto, que é realmente importante para a aprendizagem, tá? E por que isso tudo é importante? Porque isso vai além, né, do ler, do escrever, e que os métodos pedagógicos devem realmente, de fato e de verdade, se inspirar nas ideias propostas aí por Pestalozzi, tá bom? Então que vocês possam aí refletir, que vocês possam dividir comigo aí. Hoje a gente tem muita coisa também, tá? Me aguardem, vocês que lutem. Apostila bem extensa, depois coloca lá para tia Vivi se vocês receberam um anexo, tá? Da educação infantil na Base Nacional Comum Curricular, porque na nossa próxima aula a gente vai falar mais sobre essas questões, tá bom? Então coloca lá para mim se recebeu, se não recebeu. Se tiver alguma dúvida também, dividam, né? Ah, professora, é verdade, na escola X aconteceu assim com meu filho, com meu sobrinho, e a gente vai trocando, porque ficar ali só olhando para ver se vocês respondem, se vocês têm alguma dúvida ou não, ficar sozinha é muito chato, tá bom? Então até o próximo vídeo, um beijo! Nós vamos falar agora sobre Montessori. Eu sou apaixonada, não sei vocês. Então, até já!